E antes de eu chamar a próxima Obrigado, mesa, que a gente vai discutir a inovação para o pequeno e médio produtor, eu queria dar dois avisozinhos. Um é que a gente está com uma sondagem, está aí à disposição no site, embaixo das carinhas. Quem quiser responder, são 5 perguntinhas só, é super rápido. Esse é uma pesquisa que a Ericsson está fazendo, ela quer saber um pouco como é que é a avaliação do produtor rural sobre essas questões que estão colocadas. Então, por favor, respondam, é só sim e não, e se vocês ficam convidados aí pela gente para poder responder essa sondagem. E queria também agradecer, que eu não falei neles hoje nenhuma vezinha, aos nossos patrocinadores, que por causa deles a gente consegue fazer um evento com essa qualidade, sem problema da internet, que nos ajuda muito também no nosso portal. A gente está com os patrocinadores, claro, Embratel, Ericsson, Huawei, TIM, Vivo, a Trópico, a Conecta Agro, a Virtuais e a KPMG. São nomes importantes que são nossos aliados e querem que a gente aprofunde sempre o debate e o conhecimento sobre a inovação no campo, né? Muito obrigado, eu já trago aqui para vocês que volta com a gente o Sérgio Barbosa, ele é o chefe, o secretário, o diretor da Exalctec, é o que conduz lá essa inovação toda, é o nosso parceiro nesse evento. Bem-vindo, Sérgio, e ele é que vai conduzir os debates agora sobre, enfim, a inovação para o pequeno e médio também é um dos desafios do setor, né? Sérgio, bem-vindo, e eu passo para você, então, agora a condução dos debates. Obrigada, gente. Obrigado, Miriam. Boa tarde a todos. Eu quero apresentar aqui os nossos panelistas, tá, desta live, que é como garantir a disseminação da inovação aos pequenos e médios produtores. E como seria o pequeno e médio produtor na apropriação de sistemas tecnológicos em escala de produção. Vai participar aqui comigo o Roberto Rossi. Ele é engenheiro agrônomo pela Exalc, da Universidade de São Paulo, MBA em Gestão Executiva pela Unicamp e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Tem passagens por empresas como Cargill, Cosan, Raizen, atualmente é diretor de negócio da Coplacana. Matheus Ferreira, coordenador de inovação do sistema CNA-Senar, ele é zootecnista pela Universidade Federal de Viçosa, com pós-graduação em gestão do agronegócio. Atualmente coordena uma rede nacional de inovação para o agro, conectando as principais demandas do setor rural e os ecossistemas de inovação. Também é membro titular dos conselhos de administração das administrações regionais do Senar. E Fabrício Lira Figueiredo, gerente de agronegócio inteligente do CPQD, coordenador-geral do projeto CMA, ele é doutor na área de redes sem fios e mestre na área de reconhecimento da fala pela Unicamp. Tem MBA em gestão empreendedora de negócios pela Exanc de Campinas. Bom, senhores, o assunto é muito importante. Até vamos começar aqui por uma sequência. Acho que pode começar pela apresentação, Roberto, Matheus, encerrar com o Fabrício, para vocês fazerem a abordagem inicial do tema. 8 minutos para cada um. Ao debate. Legal. Começa comigo então, Sérgio. Primeiro, boa tarde, né, aos colegas, né, para mim, fico bastante satisfeito em nome da Coplacana, em nome do Avance Hub, por esse convite. Estar também com o Matheus, com o Fabrício, com o Sérgio, que são expoentes aí na inovação, a gente acompanha, né, de perto. Então, primeiro, rapidamente sobre a Coplacana, para contextualizar, a Coplacana é uma cooperativa com sede em Piracicaba, ela está presente hoje em 5 estados na federação, São Paulo, Paraná, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul em Dourados, sudoeste de Goiás, Goiatuba, Quirinópolis e Jataí, e também no estado de Minas Gerais com Uberaba e Pirajuba. A Coplacana já tem aí vai para 73 anos de idade, foi a primeira cooperativa no estado de São Paulo a ser fundada lá em 1948. E desde o começo na história da cooperativa, ela tem um DNA de inovação, de empreendedorismo. Tanto é que a Coplacana participou ativamente aí através do José Coral, que é o nosso vice-presidente, do próprio Arnaldo Bortoleto, que é o presidente da Coplacana,
na formação do Consecana, que é um modelo que remunera hoje os produtores de cana-de-açúcar pela produção, pela matéria-prima para as usinas, e também lá atrás, ainda com o Proálcool, né, no nascimento do Proálcool, uma história antiga já, a Coplacana também teve seu papel protagonista nesse processo, e hoje o etanol se mostra bastante competitivo e uma fonte de energia bastante interessante. Mais recentemente agora, um passo de inovação também importante foi a criação pela Coplacana do nosso Avance Hub, e esse sim um passo que já conecta com a nossa conversa aqui hoje, com esse desafio de levar a tecnologia para o pequeno e para o médio produtor. Então, o Hub já tem 3 anos e meio, já foi reconhecido, inclusive, por 2 anos, né, como o Hub mais inovador aí do agronegócio. Ano passado, no ano de 2019, pela revista Valor, e no ano passado, pela premiação do pessoal da OCESP, né, da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, mas também no programa Somos Coop, que envolve o Brasil todo. No contexto que eu havia começado, a gente então traz o Hub porque a gente percebe muitas ideias boas, muitas ideias interessantes nas startups, mas em alguns momentos uma desconexão com a demanda do produtor, ou seja, muita coisa sendo ofertada ou produzida ainda não conectada com aquilo que de fato o produtor precisa, né? Então, a Coplacana, junto com o Avance Hub, entra para tentar entender então aquilo que o mercado tem de ideias, de tecnologias com as startups e casar com as expectativas dos seus cooperados. A Coplacana hoje tem 14 mil cooperados nesses 5 estados que eu citei, então é um contingente importante de produtores. Vamos dizer que 60%, 70% desse contingente são formados por médios e pequenos, então, que tem conexão com o nosso tema aqui. E aí a gente começa uma evolução em 3 anos muito interessante, né? Também, já após o lançamento do Hub Avance, a Coplacana cria uma área de agricultura de precisão. A gente percebe que, de fato, existia uma demanda grande pelos nossos produtores e os produtores pequenos e médios ainda não muito confiantes em investir, em comprar uma tecnologia que ele entende que ainda não é testada e entendida como eficaz. Então, a Coplacana entra com a área de agricultura de precisão, com bastante tecnologia interessante, e aí também não só comercializando, mas alugando, né? Então, a gente já é uma forma de a gente responder à comunidade, né, e ao papel da cooperativa, como que eu faço pequeno e o médio ter acesso à tecnologia? Trazendo formas de disponibilizar produtos e serviços, mas por locação, e não tão somente pela aquisição. E aí a gente começa uma onda de mais cooperados, mais produtores utilizando novas tecnologias, e muitas vezes já testadas pela cooperativa. Então, a Coplacana, nesse contexto, ela faz seu papel de testar, de intentar junto com o Hub Avance e levar para o produtor tecnologias já previamente validadas. Nessa onda de servitização, também importante, a Coplacana tem tentado entregar serviço, né, o produto já se transformando em serviço. Muito recentemente, a Coplacana também tem vendido o serviço de aplicação, né, aplicação aérea por drones. Não sei se todo mundo conhece Piracicaba, mas é uma região muito recortada, onde eu tenho diferentes culturas, eu tenho áreas urbanas, e se a gente não tiver uma precisão e uma possibilidade de ter equipamentos como os drones que possam circundar as áreas com uma maior precisão no alcance, a gente pode ter problema com aviões, né, com veículos maiores de contaminação. Então, de novo, né, atingindo o pequeno e o médio com locação, com validação de equipamento, com validação de tecnologia. Eu vejo que o Avance Hub é um grande destaque na Coplacana. E a gente também não pode perder o espírito de simplicidade, né? A gente discute bastante internamente. O produtor precisa das coisas simples, né? Toda vez que a gente sofistica demais e coloca uma roupagem muito complexa, já estamos tirando de imediato o médio e o pequeno, e estamos olhando o grande, que também tem seu valor, mas o Brasil, o agronegócio brasileiro tem uma importância muito grande e o pequeno e o médio faz parte, né, desse contingente, seja na alimentação, na produção de alimentos, seja na produção de energia também. Então, num contexto geral, Sérgio e demais colegas, eu vejo que o Hub Avance, a nossa área de agricultura de precisão,
o nosso DNA de ser simples, tentar ser simples, mesmo com assuntos mais complexos. Essa onda a gente tentar acelerar um pouco a servitização e alocação de equipamentos também tem sido, de alguma forma, ações que a Copacabana tem feito e têm sido exitosas no mercado. A gente tem sido reconhecido por isso, mas é uma jornada, né? A gente não está satisfeito, a gente acha que a extensão rural, que é ter o nosso técnico junto com o produtor no campo, explicando e mostrando a tecnologia, é importante, é muito importante ainda. Óbvio que existe uma limitação de headcount, a Copacabana tem uma equipe boa, né? A Copacabana tem uma equipe de 120 pessoas no campo, alguns mais especialistas nas tecnologias. A gente pretende ampliar o investimento na extensão rural, mas é um desafio, dado que a Copacabana hoje está numa extensão territorial muito grande e o contingente de produtores também é bastante relevante. Então, estamos num caminho bacana, com hub, com locação, no caminho da servitização, estamos testando, experimentando, estamos ouvindo o produtor. A Copacabana também participa, ela é sócia proprietária de uma startup, a Robatec, que é uma ideia muito interessante de ganho de peso bovino, né? Então a gente passa a pensar no ganho unitário do boi e não mais no ganho do rebanho, e aí eu consigo ter uma gestão mais efetiva e ganhos mais interessantes. E continua olhando o mercado, né? Não tão somente como uma cooperativa que vai investir em startups, mas absolutamente uma cooperativa que vai estar olhando pelo seu cooperado, olhando aquilo que faz sentido como tecnologia e trazendo para o seu produtor. E, inclusive, locando, quando não for necessário uma aquisição, para que ele possa degustar, experimentar e entender o valor da tecnologia. Eu acho que esse é um pouquinho da Copacabana, né? E aí vamos seguir o debate. Acho que eu queria ouvir também, né, o Fabrício, o Matheus, o Sérgio também pode colocar os pontos que forem pertinentes e a gente vai conversando. Obrigado pelo espaço, pessoal. Bom, acredito que eu serei a sequência aqui. Primeiramente, agradecer o convite, os organizadores do AgroTIC 2021. Para nós é uma satisfação muito grande poder participar de um debate tão rico, né, com o Roberto, Sérgio, Fabrício e a todos que nos acompanham. Esse tema para nós, né, como disse, garantir a disseminação da inovação para o pequeno e médio produtor, para nós é um tema bastante confortável, principalmente porque é o nosso negócio, né? Só para todos entenderem, o sistema CNA-Senar e Instituto CNA, ele é composto pela CNA, que é a entidade de representação dos produtores rurais no Brasil, a maior entidade de classe de produtores rurais no nosso país. Nós temos o Senar, que é o nosso braço de capacitação, assistência técnica e orientação do produtor rural, que já está atuando há mais de 30 anos no setor, né? E temos, mais recentemente, o Instituto CNA, que trabalha pesquisas, projetos e, principalmente, a inovação no campo, trazendo aí projetos e ações e iniciativas para melhorar a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade das propriedades rurais. Então, dentro desse universo, né, que a gente vem trabalhando de assessoramento, né, o acompanhamento de produtores rurais, eu diria que talvez a principal ação, o principal motivador, né, de adoção de tecnologia pelo produtor rural é o processo de assistência técnica. Já é um processo antigo no Brasil, principalmente assistência técnica e extensão rural, né? Existia entidades há mais tempo que trabalhavam isso de uma forma até gratuita, muitas vezes, né? E com uma abrangência muito grande no país. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? E a gente, desde 2013, mais precisamente, a gente vem atuando diretamente no modelo de assistência técnica que tem o diferencial da gestão. Até por isso nós chamamos o nosso modelo de assistência técnica e gerencial. A gente acredita, né, que o primeiro passo do produtor incorporar e analisar a tecnologia e a inovação na sua propriedade é ele poder ter a capacidade de avaliação do quanto essa tecnologia, do quanto essa inovação vai trazer de retorno financeiro para ele. Por mais que ele seja um pequeno produtor, um médio produtor, é preciso que a gente, obviamente, isso não é da noite para o dia, a gente precisa começar um processo, uma curva de aprendizagem para que o próprio produtor tome as suas decisões e, muitas vezes, possa fazer a avaliação daquilo tudo que é bombardeado, né? O Roberto colocou um pouco nesse sentido, né? Porque, muitas vezes, o que a gente percebe no movimento de inovação é que nem sempre a proposta, a solução que está sendo apresentada é para aquele problema ou para aquela situação que o produtor está com alguma dificuldade. Então, a gente entende que conferir ao produtor essa capacidade de avaliação de tudo que está desenvolvido, a gente já está muito avançado em pesquisa e inovação no nosso país,
e ainda tem uma possibilidade de importar a tecnologia, mas aqui no Brasil nós somos referência mundial disso, né? Então, eu acho que o passo que nós precisamos dar, de fato, para democratizar a inovação no país é a gente conseguir expandir a assistência técnica, porque com técnicos capacitados, com visitas periódicas às propriedades rurais, certamente e invariavelmente o produtor vai ter que adotar tecnologia, senão ele fica fora do mercado. Mas é preciso que o próprio produtor tome essa decisão a partir dos dados, a partir dos resultados econômicos que ele começa a avaliar das suas diversas atividades rurais aí no país. Então, eu diria que o principal, na minha opinião, na nossa opinião aqui do nosso sistema, seria difundir um modelo de assistência técnica, sobretudo um modelo que leve em consideração a gestão. A gente tem... O Senar já há mais de 30 anos trabalha a capacitação do produtor rural, né? E a gente faz essa capacitação no ambiente do produtor rural. Historicamente, a gente vai até as propriedades, reúne um grupo de produtores ali da comunidade, 12, 15 produtores, e um instrutor do Senar vai até essa localidade para poder fazer o seu curso, passar a sua informação. Todas as instituições, né, foram aí surpreendidas ano passado pela pandemia, e com isso a gente nos forçou também a oxigenar, né, criar outros modelos, outros processos de transferência de informação para o produtor rural. Existe uma máxima, né, que ainda em alguns nichos, em algumas regiões, ainda prevalece, né, de que o produtor, muitas vezes, principalmente aquele da agricultura familiar, ele não tem muita familiaridade com os dispositivos eletrônicos, com a própria internet, né, ou seja, com outros meios a própria educação à distância, o EAD. Então, muitas vezes, por isso o Senar sempre fez questão de trabalhar capacitações presenciais, né, até para diminuir um pouco essas dificuldades do produtor. Ocorre que com a pandemia, isso talvez seja aí o principal legado positivo da pandemia, é que todos nós precisamos nos reinventar, precisamos aprender a trabalhar com dispositivos eletrônicos, com capacitação pela internet, enfim, até pelo WhatsApp, a gente já vê muitas iniciativas interessantes, e a informação chega até o produtor. Então, eu acho que é importante a gente, nesse momento, aproveitar isso, que, como eu disse, talvez seja o único legado positivo de tudo isso que está acontecendo, essa procura, essa nova, digamos assim, esse novo interesse da maioria dos produtores, principalmente os pequenos, por outras formas de capacitação. A gente tem feito isso no modelo que a gente criou de assistência técnica e gerencial virtual. Então, mesmo com as visitas suspensas em boa parte do ano passado e ainda esse ano, os técnicos conseguiram comunicar com seus produtores através de dispositivos fazendo o que a gente chama de ATEG virtual. Mais recentemente, o Senar disponibilizou um aplicativo que tem toda a coletânea de cartilhas do Senar para o produtor rural fazer o download dessas cartilhas em PDF. Então, são mais de 170 títulos de diversas cadeias produtivas que o produtor rural ele pode ou acompanhar essa capacitação pelo YouTube ou até mesmo baixar essa cartilha e estudar no momento que ele tiver mais tranquilidade, mais tempo para fazê-lo. Então, eu acho que esses novos meios, né, essas novas alternativas de capacitação vão fazer com que o produtor abra a sua propriedade, primeiro abra a sua cabeça e depois abra a sua propriedade para que essa inovação, tecnologia, eu estou falando só da parte de capacitação e orientação, mas isso abre um universo muito grande de possibilidades que o produtor pode internalizar a tecnologia na sua fazenda. A última ação que eu queria destacar, antes de abrir para o debate, uma iniciativa que surgiu do governo federal no ano de 2019, entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a Câmara do Agro 4.0, né? A CNA é uma das representantes no Conselho Superior da Câmara 4.0, junto ao MAPA, ao MCTIC e à OCB. E lá a gente discute bastante, né, alternativas e formas e até iniciativas das instituições que compõem a Câmara do Agro 4.0 para que a tecnologia possa chegar até o produtor rural. Então, eu queria destacar os 4 grupos técnicos que compõem a Câmara do Agro 4.0. O que na verdade compõe, né? São instituições privadas, instituições públicas, a academia, a pesquisa, instituições de extensão, empresas que trabalham tecnologia para o setor, as startups também estão lá presentes,
Então, é importante a gente disseminar, explicar o porquê da câmera 4.0 e como ela pode ajudar o pequeno e médio produtor. Então, são 4 grupos técnicos de trabalho. O primeiro grupo de desenvolvimento e inovação, desenvolvimento de tecnologia e inovação, que trabalha aí com empresas e com a própria academia nas tecnologias que podem ser levadas até o produtor rural. O segundo grupo de desenvolvimento profissional, que trabalha exatamente essa parte de capacitação, assistência técnica para essa tecnologia chegar até o produtor. O terceiro grupo de cadeias produtivas e desenvolvimento de fornecedores, e o quarto grupo, não menos importante, de conectividade no campo. Então, cada grupo desse tem seus representantes e esses representantes discutem alternativas e formas de que aquilo que seja da sua expertise, da sua área de experiência, possa chegar mais facilmente até os produtores rurais, inclusive com orçamentos públicos, privados, previstos para subsidiar essas ações. Então, eu acredito que eu tenho uma expectativa muito grande da câmera 4.0, no sentido de que ela possa, num curto espaço de tempo, ela possa democratizar o acesso à tecnologia e inovação, sobretudo pelos pequenos. Então, Sérgio, inicialmente é isso e depois a gente volta para o debate. Muito obrigado. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço em nome do CPQD, né, o Agrotic, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, debatendo um tema tão relevante, né, para o agronegócio brasileiro, na presença aqui de feras, né, do setor. Eu queria começar, né, falando um pouco sobre o CPQD, né? Quem é o CPQD? O CPQD é um centro de inovação focado em tecnologia de informação e comunicação. Temos hoje 45 anos de atuação no mercado e nossa missão é gerar valor, tecnologia e inovação para os nossos parceiros e clientes em todo o país, né? A gente tem atuado muito no agronegócio com foco na estratégia de inovação aberta, né? Explorando, nos últimos 5 anos principalmente, muito da bagagem, né, da tecnologia, da base tecnológica do CPQD, em áreas como inteligência artificial, né, internet das coisas, IoT, blockchain, sensoriamento, toda a parte de segurança de dados, tá? Então tem uma série de competências, né, que o CPQD está trazendo para o setor de uma forma estruturada, né? A nossa visão hoje é trazer uma arquitetura, tá, para o agronegócio, muito orientada aos paradigmas da internet das coisas, né? Então, a gente entende que é importante todo esse trabalho de padronização para que a gente consiga trazer para o agronegócio soluções sustentáveis e com custos compatíveis, inclusive pensando, né, nos pequenos e médios produtores, tá? Então, o CPQD, em sua estratégia de inovação aberta, a gente tem trabalhado muito com as startups, né, do agronegócio. Somos um parceiro de aceleração tecnológica do roadmap das startups, né? Temos contribuído com nossas competências, com ativos tecnológicos, com plataformas digitais para essa aceleração. Conectamos as startups também a parceiros e outros clientes, né, do nosso ecossistema. Hoje o CPQD tem mais de 800 conexões no ecossistema do agronegócio e também viabilizando o acesso a funding, né, ao fomento, que é essencial, né, o combustível para a inovação. O CPQD é unidade credenciada em Embrapi, né, na área de tecnologia de informação e comunicação, e nós podemos co-investir, né, temos feito muito esse trabalho, inclusive com as startups, em projetos em Embrapi, né. Já temos aí cases na área de visão computacional, para o setor de cana, com startups, na área de rastreabilidade, identidade digital, né, com blockchain, para a cadeia de pecuária bovina no Brasil, também envolvendo startups, né. Temos cases envolvendo predição de estimativa de produtividade de talhões de soja, grãos e milho, utilizando toda a parte de analytics e algoritmos de predição, tá? Enfim, então o CPQD tem contribuído, né, em sua atuação para acelerar a transformação digital. Essa é a nossa missão hoje no agronegócio. Falando um pouco aqui do tema do nosso painel, bom, a gente está se debruçando sobre um grande desafio, né, que é acelerar esse processo de inovação para os pequenos e médios produtores. A gente percebe que esse processo está em andamento hoje no Brasil, né, no agronegócio, quando a gente olha para os grandes produtores que têm uma capacidade de investimento e absorção tecnológica, né, bastante significativa. Mesmo assim, também tem desafios, né? Mas quando a gente olha para os pequenos e médios, para a agricultura familiar,
a gente percebe ainda que há muito por fazer para a gente conseguir trazer para o ritmo necessário para que o Brasil continue sendo protagonista, né? Afinal, a gente está falando aí de cerca de 80% dos produtores do país são pequenos e médios produtores de agricultura familiar, né? Então, é uma fatia bastante significativa. Pensando nesse segmento, o CPQD, há cerca de 2 anos atrás, iniciou, em parceria com a Embrapa, uma iniciativa que chama Semear, o projeto Semear, que é uma iniciativa que hoje, né, já tem várias instâncias em andamento, e que tem por objetivo exatamente acelerar a transformação digital para os pequenos e médios produtores do país. Tá? O objetivo do projeto é criar uma plataforma de inovação digital que compreende aí todos os elementos necessários, incluindo toda a parte de infraestrutura, aplicações, modelos de negócio, modelos de sustentação econômica, modelos de operação, tá? E principalmente os modelos de capacitação dos pequenos e médios produtores, para que a gente consiga endereçar 3 gargalos importantes que já são de conhecimento comum, né? Quando a gente fala na inovação para os pequenos e médios. O primeiro é a questão da infraestrutura, né? A gente vê, inclusive, em pesquisas recentes da Embrapa, esses 3 fatores muito claros, né? A infraestrutura, que inclui principalmente a conectividade, né? A conectividade, muito embora a gente possa realmente trabalhar, né, e viabilizar muita inovação, com ela fica tudo muito mais fácil, né? Principalmente nesses tempos de pandemia, o acesso à conectividade para os pequenos e médios produtores se tornou aí quase que vital, né? Como já mencionado pelos colegas. Então, a conectividade é um elemento que é um gargalo hoje, né, para esse processo. Outro ponto importante são os custos, né? Os investimentos necessários na percepção dos produtores, né? E o terceiro gargalo tem a ver com a capacitação, como já foi colocado também, né, sobre as tecnologias que estão sendo colocadas no mercado. Tá? Então, de olho nesses 3 gargalos, a gente propôs no CMEA o conceito do Distrito Agrotecnológico, o DAT. O que é o DAT? Tá? É uma microrregião que compreende um conjunto de pequenos e médios produtores com um perfil semelhante, tá? Seja em termos de cultura, em termos de perfil econômico, características locais, ambientais, né? Para que a gente consiga tratar essa microrregião de uma forma integrada e focada. A gente sabe que o agronegócio no Brasil é bastante heterogêneo, né? Tem uma diversidade muito grande. Então, a gente está apostando numa estratégia localizada e distribuída, tá? Para difundir a inovação. Qual que é a ideia? Atuando de forma integrada nessa microrregião, a gente consegue, primeiro, prover uma infraestrutura de conectividade compartilhada, né? Complementando a rede das operadoras, que a gente sabe que no agro, nas áreas rurais do Brasil, ainda existe muita área de sombra, né, de conectividade. Então, a ideia é a gente complementar a cobertura das operadoras, né, com outras tecnologias existentes no mercado, e aí endereçar essa questão da conectividade. Segundo ponto, levar aplicações inovadoras e que, de fato, agreguem valor para aqueles produtores daquela microrregião, né? Então, se é uma região de café, a gente vai trazer aplicações que têm a ver com a área de café, né? E assim sucessivamente. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais importante, né, no cenário dos pequenos e médios produtores, é a questão da difusão e do engajamento tecnológico, tá? Então, aí entra os elementos de engajamento, né, de capacitação. A ideia é que a gente consiga, com o projeto, né, difundir essa capacitação e também aproximar os produtores, né, do uso da tecnologia. Para isso, em cada DAT, a ideia é criar um provedor de serviços de fazenda inteligente, um modelo de provedor de serviços, onde a gente vai trabalhar em todos os elementos desse provedor, na infraestrutura, né, nos dispositivos, nas aplicações. A gente tem já, né, o projeto em andamento em dois municípios no estado de São Paulo, né, São Miguel Arcanjo e Caconde. Caconde, inclusive, em parceria, né, com colegas do Senar, né, lá a gente está trabalhando para acelerar esse processo de inovação, em parceria com a Embrapa, né, com o Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo e com o Instituto Agronômico de Campinas, com apoio da Secretaria do Estado de São Paulo. Tá? Mas também estamos em prospecção nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Pernambuco e Mato Grosso. Tá? A ideia é que o projeto seja de abrangência nacional e que esse provedor de serviços ele vai ser responsável pela implantação e operação, tá, de toda essa solução de uma forma economicamente sustentável,
que a gente consiga criar modelos de referência para que os dados se proliferem no país, tá? Então, essa iniciativa está entrando agora numa fase operacional, a gente está expandindo desses 2 dados iniciais para outros dados no país e estamos abertos também a outras parcerias, a quem tiver interesse, né, em contribuir nesse processo, que é uma ferramenta a mais, tá, gente, para contribuir nessa questão da transformação digital. Então, esse é um exemplo de como o CPQD vem contribuindo aí no processo. Obrigado. Obrigado a todos essa primeira rodada. Então vamos começar com algumas perguntas, né? Roberto, uma bucha aí para você. Cana é a origem da Coplacana, né? Formada por fornecedores, né? Mas a cooperativa hoje não trata apenas de cana. Tem unidade de grãos, então você tem os cooperados que produzem soja, milho, você tem o Boitel, né? E entre outros negócios aí que a cooperativa trabalha. Mas cana e boi e grandes culturas precisam de escala, né? Quando a gente fala do pequeno e médio produtor, é a questão se tem essa escala para gerar a renda necessária para o seu sustento, né, e da sua família. Como a Coplacana vê opções de novos negócios é claro, já pensando aí entra o avanço, obviamente, já pensando em tecnologias integradas, né, que possam criar alternativas de melhoria de renda para o seu pequeno e médio cooperado? É uma ótima pergunta, Sérgio, uma bucha mesmo, mas a gente tem pensado nisso aí nos últimos anos, porque de fato o que você fala faz todo sentido. A Coplacana, ela nasce como uma cooperativa de plantadores de cana, mas o mercado muda muito drasticamente e o mercado vem se concentrando muito, né? De tal forma que o pequeno, em algumas regiões até o médio, tem dificuldade de escalar e de ter retorno nas culturas mais tradicionais, como cana-de-açúcar. A Coplacana, através do Hub Avance, avançou bastante. Nós temos alguns projetos bastante interessantes, alguns ainda que serão lançados, mas já dá para a gente antecipar alguma coisa, como, por exemplo, aí uma parceria do Hub Avance com a Exalctec, de lançarmos aí na região de Piracicaba o Vale do Mirtilo. A gente tem estudado muito o mirtilo, né? A gente sabe que tem um vale, tem um pesquisador em Brasília que conhece muito de mirtilo. É uma fruta que tem um valor agregado alto e também muito rico em vitaminas e minerais. E a gente tem alguns cases no Brasil, ainda é novo essa cultura, mas no sul do Brasil, que com uma área pequena o produtor consegue aí obter renda e consegue um bom resultado, e aí sim consegue escalar, como você colocou na pergunta. A gente está muito próximo a lançar o Vale do Mirtilo, estamos aí no desfechos finais, né? Mas aí é interessante que conecta com a sua pergunta, a gente vai trazer, na verdade, o pacote de tecnologias, né? Então, soluções para irrigação, soluções para mudas, soluções para todo o manejo da cultura do mirtilo, de tal forma que o cooperado nosso esteja assessorado por uma cultura que para ele é nova, né? O mirtilo, né, ele tem um consumo grande em alguns países da América do Sul e da Europa, mas tem crescido muito no Brasil. Hoje você encontra aí as frutas em supermercados mais focados na classe B e A, talvez, mas já também crescendo para as classes C, que ele tem um valor agregado alto, como eu falei, é muito nutritivo. Então, esse é um projeto que, quando você fez a pergunta, já me veio em mente, né? A gente imagina que até meados de julho, agosto, a gente consiga fazer o lançamento desse projeto, né? Com a Exalctec é o principal parceiro, também temos outros parceiros nesse projeto, mas a gente imagina que já consiga lançar esse projeto oficialmente nos próximos 3 meses. As mudas já estão no Brasil, estamos aí praticamente pronto para começar, e para aí sim, Sérgio e demais colegas, né? Com talvez 4, 5 hectares, o que seria impensável, cana-de-açúcar, né? Basicamente teria que, né, ir partir para um outro negócio. No caso do mirtilo, sim, eu consigo aí uma produção que me gere renda, que me gere, que subsista aí minha família e que eu possa perseverar, permanecer na região que eu estou, sem precisar
abrir mão do meu negócio, da minha atividade agrícola, em função das consolidações que têm acontecido cada vez mais aceleradas na cana, na pecuária, na soja. Então, esse é um grande projeto, tá, Sérgio? Temos outros, mas esse é o que está mais maduro e próximo a lançamento, vai ser lançado ainda em 2021, tá? E a gente entende que é uma cultura nova. Estudamos outras culturas também, uva, de repente outras hortifrutícolas, mas na nossa visão, no consenso aí com os nossos parceiros de projeto, o mirtilo mostra-se com grande potencial e a gente abre aí de primeira mão para vocês aqui, que muito em breve a gente vai estar lançando esse projeto para trazer o nosso cooperado para conseguir de fato ter renda mesmo em áreas menores, tá? É uma ideia que deve vingar aí nos próximos meses, vocês vão acompanhar aí nas mídias sociais. No Instagram já temos, tá? Se vocês procurarem no Instagram Vale do Mirtilo, vocês já terão algumas informações sobre esse projeto. Excelente, Ross. Inclusive, você tocou no assunto, a vitrine tecnológica, né, de integração de tecnologia está lá na Fazenda Areão, né? Fazenda da Exalc, onde fica a Exalctec. Muito legal você ter lembrado disso. Perfeito, é um projeto de estar desde a tecnologia de uma... Só complementando, claro, né? Estou acompanhando a tecnologia de uma muda adaptada ao clima tropical, né? O mirtilo a gente pensa sempre como uma fruta de clima temperado, mas é isso aí, isso é um projeto que com certeza vai ter muita repercussão e resultados. Matheus, hoje na live das 11 horas, Gabriel Camarinha, que é da área de agricultura de precisão da Coplacana, levantou uma informação de uma pesquisa que a Coplacana fez na área de agricultura de precisão e tecnologia aí. Dentro vamos dizer assim, dos gargalos tecnológicos, o principal não, talvez um dos principais foi capacitação para trabalhar com tecnologia, né? Ou seja, o Ross citou, precisamos simplificar, ter um aplicativo com um monte de tela, ter tudo em inglês, né? Isso aí pode ser muito bacana para o investidor ver, mas e o produtor, né? Eu queria perguntar para você se você tem também encontrado essa informação, se essa informação ela é uma informação recorrente em outros ambientes cooperativistas, tá? E como você está vendo, e aí a pergunta é, como é que é a interlocução que o Senar faz com as empresas nessa questão de melhorar, né, o design, né, a forma de apresentar esse produto, né, desses serviços e produtos, e também com os profissionais que lá trabalham, né, e também prestam assistência técnica. Excelente pergunta, Sérgio. De fato, eu acho que um dos principais, não diria o principal, mas um dos principais gargalos para a adoção de tecnologia é, de fato, a capacitação do produtor. Eu diria até a segurança do produtor de conseguir implementar na sua propriedade essa série, esse grande número de ofertas, quer dizer, grande número de opções que ele tem, sobretudo do aspecto tecnológico. Em relação à agricultura de precisão, mais especificamente, a gente tem uma boa interlocução com as fabricantes, né, com as fabricantes de máquinas aqui no Brasil, e o Senar tem um curso, na verdade é mais do que um curso, é uma jornada mesmo, principalmente nos estados produtores, os grandes produtores aí de milho, soja, que é uma ação de agricultura de precisão. Então, como é que a gente trabalha? As montadoras, as fabricantes, normalmente elas cedem os simuladores, né, para o Senar, e o Senar monta turmas de capacitação de operadores dessas máquinas. A gente sabe que existe uma particularidade aí, cada fabricante tem um modelo, né, até mesmo um modo de utilização dessas máquinas. Então, isso dificulta um pouco você ter um padrão de capacitação que sirva a isso. Eu acho que até uma carência do nosso setor, né? Porque você vai numa máquina da John Deere, normalmente ela é diferente de uma máquina da Massey e por aí vai, né? Então, o que normalmente acontece é que elas cedem para o Senar simuladores, que ele vai, de fato, simular o ambiente ali de operação daquela máquina, e o Senar entra com seus instrutores capacitando os operadores de máquina. E esse curso, essa jornada, como eu falei, ela é uma das ações mais procuradas do Senar, principalmente nos estados produtores de grãos. É um dos cursos mais oferecidos pelo Senar em regiões de milho, soja,
porque de fato falta uma mão de obra qualificada para operar essas máquinas, né? Então a gente vê lá várias situações de produtores fazendo investimentos aí de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões numa máquina e não tem nenhum operador para que possa utilizá-la, né, na sua plenitude. Então, de fato, essa é uma carência muito grande e a gente precisa intensificar, precisa aumentar essa oferta de capacitação. Muito provavelmente uma parte dos produtores rurais, seja pequeno, médio ou grande, não conhece essas ações do Senar ainda, são todas ações gratuitas, né? Não tem custo para o produtor. Na verdade, é a disponibilidade dele de participar dessa capacitação. Mas ainda voltada ao pequeno e médio produtor, Sérgio, e ainda nessa pergunta, emendando essa pergunta da capacitação, eu diria que assim, a gente precisa, e aí até se despir mesmo de vaidades institucionais que muitas vezes existem, né? Serviço de tal empresa e tal. E eu acho que, na verdade, a gente, até pelo último censo, a gente vê aí uma carência muito grande ainda de assistência técnica, de atendimento aos produtores. O censo de 2006 mostrou que apenas 9% dos produtores tinham uma assistência técnica regular, de 2006. O de 2017 melhorou, foi para 19%, mas ainda tem 80%, 81% que não tem nenhum acesso à assistência técnica, não tem nenhum acesso a uma orientação regular na sua propriedade, ligada aí muitas vezes a ganho de renda, ganho de produtividade. Então, eu acho que nesse momento, principalmente pensando aí na importância, na relevância que o agronegócio, né, tomou hoje no Brasil, né, que tem hoje no Brasil, existe aí uma dicotomia, uma certa incoerência, né? Muitas vezes fala aí que o agro é tech, é pop, é isso, é aquilo, mas muitos produtores, eu diria que a grande maioria, né, não tem acesso a nada disso. Então, vê na televisão, mas não vê na sua propriedade. Então, eu acho que é hora, sim, da gente nos dar as mãos, juntar os esforços. Não há sobreposição de ação, né, nem das instituições que fazem a extensão, a capacitação, como é o caso do Senar, nem mesmo das instituições de pesquisa, nem mesmo das instituições que trabalham aí o desenvolvimento de tecnologias. Eu acho que a gente precisa realmente unir esforços para que isso possa chegar mais facilmente até o pequeno e médio produtor rural brasileiro. Uma outra dificuldade que eu vejo, Sérgio, ainda dentro dessa linha de capacitação e, sem dúvida, aí, até mesmo de capacidade de internalizar do produtor, é que muitas vezes, você citou isso, muitas vezes os termos que são utilizados, né, encantam muito o investidor, encantam quem está apoiando aquela iniciativa, mas o produtor rural não entende, a maioria deles, né? Então, muitos termos em inglês, a gente tem uma rede aqui de inovação que discute, né, com as startups, que é a rede AgroUp, e é uma coisa que eu sempre falo, gente, por que todos os termos que a gente trabalha aí com o ecossistema de inovação são em inglês? Né? Nós aqui, provavelmente, temos facilidade de entender, mas o grande produtor, a grande maioria dos produtores não tem. Né? Então, acho que é preciso, até para a gente democratizar o acesso à tecnologia, a gente ter preocupação com isso. Né? O produtor rural brasileiro fala português. Né? Dificilmente ele vai ter acesso aí, no curto espaço de tempo, a uma carga grande aí de cursos de inglês. Então, eu acho que é preciso tomar cuidado com isso. O Senar, a nossa regional de Goiás, até lançou recentemente um curso agora, que é uma ação, na verdade, que é o Senar English Farm, que é um curso, uma capacitação em inglês para o produtor rural. Mas é um número muito pequeno ainda de produtores. Então, acho que essa é uma preocupação que a gente também tem que ter, pensando exatamente em como a gente pode melhorar o nível de entendimento dos produtores na medida que nós, que somos provedores de informação, nós nos tornemos mais claros, né? Nos tornemos mais acessíveis a esse pequeno produtor. Obrigado, Matheus. Bom, nessa linha, vamos então emendar aqui com o Fabrício. Fabrício tem, como ele mesmo falou, existe um programa de relacionamento com as agtechs, né, com o CPQD e seus parceiros, né? Como o CPQD trabalha nesse design do produto, tá? Como ele orienta nessas questões aí que o Matheus levantou e confirmou que existe realmente uma certa dificuldade de entendimento, né, da roupagem, né, da tecnologia que vem inserida na proposta de valor da AgTech. Como é que vocês conseguem conversar, passar um pouco dessa informação, visto também que vocês fazem um trabalho junto com o funding, né? Então, tem o agradar ao investidor, que gosta de muitos termos, né, técnicos, né, e às vezes em outra língua,
mas existe a praticidade, a simplicidade que o Roberto levantou. Como vocês estão fazendo esse trabalho junto às agtechs, Fabrício? Excelente questão, Sérgio. Como falou, né, o Roberto é uma bucha, né? Mas eu diria o seguinte: primeiro, né, tudo parte. No CPQD a gente olha muito, né, a questão dos requisitos. A gente parte muito da demanda do usuário final da tecnologia, tá? E a gente apoia as startups em vários processos, tá? Que envolvem metodologias Lean, Agile. A gente trabalha muito a quatro mãos com as startups para o entendimento da demanda do cliente da startup. Quando a gente está falando dos pequenos e médios produtores, é essa questão da simplicidade, né, da linguagem fácil, né, dele conseguir entender, e principalmente os aplicativos que sejam que tenham recursos de acessibilidade, tá? É uma linha que a gente trabalha bastante. Nessa linha, por exemplo, a gente tem procurado dotar esses aplicativos de recursos de processamento de fala, tá? O CPQD tem hoje um repositório imenso aí, tá, de componentes de reconhecimento e síntese de fala. Hoje são classificados aí como os melhores na língua portuguesa, né, em nível mundial. São usados em vários sistemas corporativos no Brasil. A gente está trazendo isso para o agro, dotando os aplicativos, né, de recursos de fala, para facilitar a interação com o produtor, né? Ao invés do produtor ter que digitar, né, uma série de comandos e entrar em várias telas, por comandos de voz, ele consegue, né, navegar no aplicativo, tá? Então, esse é um exemplo, né, de como o CPQD pode contribuir no processo. A questão do investimento, né, eu acho que quando a gente está tratando de startups que estão atuando no segmento dos pequenos e médios produtores, a gente tem percebido, né, na verdade, um entendimento mais claro dos investidores no sentido da simplicidade também, tá? Então, a gente trabalha muito esse conceito, né, junto aos os venture capital e os investidores privados, no sentido de que não adianta a gente fazer a melhor tecnologia do mundo, né, bonita e sofisticada, se o produtor não conseguir utilizar, né? Então, a questão da simplicidade, eu gostaria de complementar também, né, com as ações que envolvem capacitação, né? A gente tem percebido essa demanda de perto, né, no caso do Semear, por exemplo, em que existe do produtor uma perplexidade, né? No sentido que, olha, quais são os aplicativos que eu consigo usar para o meu negócio? Porque tem hoje uma oferta tão grande, né? A gente percebe o crescimento acelerado das startups, que é muito bom para o país, né? A gente tem contribuído nesse processo, mas quando a gente coloca aí o sapato do produtor, né, a gente percebe do lado dele uma dificuldade. Olha, mas que tecnologia, né? Muita gente oferecendo aí. Então, acho que esse trabalho, né, de curadoria dos parceiros, no sentido de apoiar, né, os produtores na seleção de tecnologias que de fato agreguem valor para o seu negócio, né, é um papel importante também que a gente precisa considerar, tá? Excelente. Bom, a gente está indo para a parte final do nosso debate aqui. Roberto, já tem gente interessada aqui no seu projeto de mirtilo, viu? Roberto Neto Machado, da empresa hidropônica, perguntou como é que o mirtilo como ele será cultivado, se é em ambiente protegido, estufa. Então, já respondo que, nesse momento, a vitrine é um ambiente a céu aberto, é plantado em vasos ou sacos com substrato, tá? Inclusive que ele é uma variedade que, quanto mais calor precisar, é melhor. Tanto, até que a principal praga que a gente está observando é o passarinho, né, que come a fruta. Mas então, agora, já que a gente quer tirar vocês da zona de conforto, eu gosto muito de ouvir o Dr. Eliseu Alves, né, um dos fundadores da Embrapa, né, e ele fala, né, que o DNA da tecnologia, né, a tecnologia sempre esteve no DNA do produtor rural, né? E não quer dizer que ele é pequeno, que ele não usa tecnologia, né? Nós já temos casos aqui próximo a Piracicaba e Olambra, que é uma região de pequenos produtores, de módulos pequenos, mas com alta intensividade, né? A pergunta é agora, vocês que estão no setor, né? Até o próprio Matheus já falou do trabalho integrado, né, das instituições, mas gostaria de ouvir de vocês
Se tivessem que convencer o governo a uma política pública, o que vocês sugeririam nessa questão da facilitação de adoção de tecnologia para o pequeno e médio produtor, da facilidade? Uma boa pergunta, hein? Estou esperando os colegas se manifestarem. Posso começar, até talvez por estar em Brasília e mais perto mais perto do governo, né? Por favor, Matheus. Mas, enfim, eu acho que existe aquela máxima, né, de que o governo, quando não atrapalha, já é bom demais, né? E acho, Sérgio, eu acho que a pergunta é excelente. Eu acho que, de fato, eu acho que uma atuação forte que o governo pode, tanto em cobrança às teles, né, que são as empresas operadoras aqui no Brasil, como já existe uma lei para isso, que é o FUST, né? E não somente com o acesso do recurso que as teles têm, que é um fundo, né? 1% de tudo que a tele arrecada no Brasil vai para esse fundo. E muitas vezes esse recurso não é utilizado para o nosso setor. É um fundo que, na verdade, trabalha tanto o ambiente urbano como o ambiente rural. Mas eu acho que o investimento que o governo poderia, não só esse governo atual, mas os próximos governos todos, que é de fundamental importância para a adoção de tecnologia do produtor, é o investimento em conectividade. Nós não podemos mais viver num país que 72% dos produtores rurais não têm acesso à internet. Quando não há acesso à internet, não há acesso à tecnologia, não há acesso à capacitação à distância, não há acesso a, muitas vezes, até a questão da sucessão dos produtores e trabalhadores, porque uma vez que a pessoa vai à cidade, tem acesso lá ao WhatsApp, ao Instagram e tal, ela não quer voltar mais para um ambiente onde ela não está conectada. Então, isso tem a ver até com a sucessão familiar das propriedades rurais. Tem a ver com segurança, muitas vezes ocorrem sinistros, ocorrências nas propriedades rurais que o produtor só vai conseguir relatar para a autoridade policial 2, 3 dias depois, porque ele não tem, está muito longe do município e ele não tem nenhuma forma de se conectar. Então, eu acho que respondendo de forma muito pragmática a sua pergunta, eu acho que o principal investimento que o governo pode fazer hoje para ampliar a adoção de tecnologia pelo pequeno, médio até o grande produtor, é investimento em estrutura de conectividade, estrutura de internet para o campo. Uma vez que ele faz isso, tudo vem a reboque, tudo vem em conjunto, inclusive investimento privado, investimento das instituições, porque naquele ambiente se criou possibilidade para a tecnologia entrar. Então, acho que talvez a maior contribuição que o governo possa nos dar para o nosso setor é o investimento em conectividade. Fabrício está concordando aí. Vamos lá, Fabrício. Eu acho que, inclusive, né, retomando até a observação, né, do Matheus da Câmara Agro 4.0, né, que é bastante pertinente. Um dos grupos de trabalho lá é o de conectividade, né, o CPQD faz parte, a gente participa de 3 grupos de trabalho. Um deles é o de conectividade, né. Sem dúvida, esse tema está na pauta, é um gap, né, já uma lacuna muito conhecida, né, o CPQD vem trabalhando muito para contribuir nessa questão, né? Desenvolvemos, por exemplo, o conceito, né, tecnologia de rede 4G privada, que hoje a gente já está trabalhando para trazer também para os pequenos e médios em modelos integrados com Wi-Fi. Mas, assim, eu acho que a primeira observação com relação à conectividade, né, é que a gente tem se debruçado muito, né, tá no nosso DNA e essa questão, há algumas décadas já trabalhando para tentar viabilizar essa conexão exatamente nas áreas rurais e remotas no país. É um desafio muito grande, né? O Brasil tem um território continental, os investimentos necessários são muito significativos, né? A gente tem aí talvez hoje, né, possibilidades de acesso a recursos como o FUST, né, que foi mencionado aí pelo Matheus. Acho que é uma batalha aí importante, uma política pública que sem dúvida pode acelerar muito, né, todo esse processo, a liberação do FUST, de uma forma digamos assim, inovadora também, né? Que eu acho que a questão da inovação e empreendedorismo é muito importante, porque a gente acredita que não é uma única tecnologia e nem um único modelo de operação que vai resolver o problema da conectividade nas áreas rurais do país. A gente precisa ter aí um mix, né? Um cardápio de opções, tá? E, por exemplo, citando aqui, né, os pequenos provedores de internet, tá? É uma força importante, né? Hoje leva conectividade em uma boa parte, né, dos pequenos municípios do interior do país, tá? São esses pequenos provedores de internet que a gente pode criar modelos, que é o que a gente está tentando construir, por exemplo, né, no CMA, para que esse pequeno provedor possa também estender essa conectividade para os produtores, né?
Por que não? O que falta é pensar um pouco fora da caixa e bolar novos modelos de negócio. E aí eu trago para a mesa a questão do empreendedorismo, tá? Porque, assim, uma vez que a gente equaciona essa questão da conectividade, eu acho que na sequência, na esteira, vem a questão do valor, né? O que que a gente coloca sobre essa rede? Também não adianta só, assim, prover acesso à internet é importante, mas se a gente parar por aí, né? Então, acho que é preciso ter uma estratégia, né? Um roadmap aí, estruturado no país, para que a gente leve para os pequenos produtores o melhor que a tecnologia pode prover, que no final do dia é aumentar a produtividade para o seu negócio, né? Então, assim, a questão do acesso à internet é fundamental, né? Mas, assim, eu trago à tona também a questão do empreendedorismo, a gente conectar as startups. A gente percebe hoje que existem startups com soluções muito interessantes, focadas no pequeno e médio produtor, né? Endereçando tanto a questão do manejo, melhoria do manejo, tá? Conectando o pequeno produtor à grande indústria ou ao consumidor final, né? Através de soluções de marketplace, desonerando, né, que é outra questão importante no Brasil, é a questão da cadeia, né, quanto que sobra no final do dia no bolso do produtor, né, em relação a tudo que ele produz, tá? Então, acho que a tecnologia pode contribuir muito nesse processo, acho que o gargalo da conectividade é o ponto número 1, concordo com o Matheus, né? Tem ações importantes, mas é preciso a gente ter uma estratégia diversificada na nossa visão, né, trazer atores para incentivar a competição também, né? A competição pode ser outra força motriz em todo esse processo. Bom, Roberto, quer complementar? Posso aqui? Então, só um complemento rápido, assim, concordo em gênero e grau com o Matheus, né? O principal ponto é a conectividade, nas pesquisas que a gente faz a campo, de fato é um grande desafio para que a gente possa evoluir, mas também concordo com o Fabrício a questão do empreendedorismo. Acho que o Brasil ele tem um DNA empreendedor, mas esse empreendedorismo não está estruturado da maneira que a gente precisa para avançar como um país mais tecnológico. Eu, adicionando o que eles falaram também, eu vejo assim, a gente recebe muitas visitas de empresas de Israel, da Rússia, da China, do Japão, dos Estados Unidos, e eu percebo que também falta um fomento aqui no Brasil para que as empresas nacionais, né, muitas delas já sucateadas, né, possam acompanhar essa evolução tecnológica que os países que eu citei estão liderando, né? Porque é uma pena o Brasil com o potencial de agronegócio, né, que ele possui, ficar à mercê de tecnologias somente do exterior. Nenhuma crítica em relação a isso. Acho que o mundo hoje é global e a gente tem que estar acessando todo tipo de tecnologia, mas o Brasil tem capacidade, sim, de produzir sua tecnologia, tem expertise para isso, e eu sugeriria mais recursos, mais fomento e um ambiente mais inovador para o Brasil. E, por fim, linhas de financiamento, né? Eu acho que, assim, em agricultura de precisão, por exemplo, majoritariamente os itens que a gente comercializa são importados. Via de regra, tem dificuldade de financiamento, né? E o produtor acaba tendo que escolher, né? Pô, já que eu não consigo encaixar no meu fluxo de caixa esse investimento, eu prefiro não adotar. E aí perde a tecnologia. Então, são dois pontos também, financiamento e estímulo à produção nacional de tecnologia, vejo que são importantes também para adicionar os pontos do Matheus e do Fabrício aí. Muito bom, pessoal. Estamos quase encerrando. Queria dar mais um minuto para cada um fazer a mensagem, a consideração final. E aí já passamos para a Miriam fazer o encerramento deste dia do Agrotic. Então, Roberto, Matheus e Fabrício na sequência. Queria agradecer novamente ao pessoal da Agrotic, aos idealizadores, aos organizadores, por provocarem, né, uma discussão aqui que envolve uma cooperativa agrícola, envolve o Senar, envolve o CNPq, e muitas das vezes a gente, por mais que se esforce para ter uma rede de relacionamentos, né, envolve a Exalctec também, incubadora, mas por mais que a gente se esforce para ter uma rede de relacionamento em prol da tecnologia, da inovação, da produtividade, muitas das vezes falta uma conexão. E o evento de vocês vem para trazer essa conexão de produtividade, né, e de tecnologia. Então, queria parabenizar vocês por isso. Queria colocar com a placana à disposição, né, dos nossos colegas que estão aqui, mas também das pessoas que nos acompanham.
O meu e-mail é muito simples, roberto.rossi@coplacana.com.br. Eu fico à disposição. Quem quiser conhecer mais a fundo o nosso Avance Hub, vale muito a pena. A gente recebe com muito prazer, obviamente ainda com todos os cuidados do coronavírus. A gente torce, né, para que passe logo essa pandemia, para que a gente possa estar também conversando aí presencialmente, mas não por isso estamos parados, né? Quem quiser conhecer o Avance, podemos marcar uma videoconferência, podemos explicar um pouquinho mais sobre o nosso hub, e a gente fica à disposição como cooperativa para os próximos eventos, para as próximas discussões que fizerem necessárias, tá? Lembrando novamente que o Vale do Mirtilo está próximo de ser inaugurado e lançado oficialmente. É uma iniciativa muito interessante para os produtores pequenos, de áreas pequenas, para que consigam rentabilidade, para que consigam aí um retorno interessante sobre o investimento, à medida que, como o Sérgio falou, escalar tem sido cada vez mais difícil para os pequenos e para os médios, né? E o mercado tem se concentrado demais, e a Coplacana, a cooperativa, tem um papel fundamental para olhar pelos produtores médios e pequenos. Obrigado, pessoal, pelo espaço, a gente se vê em breve e até mais. Bom, também gostaria de agradecer o convite em nome do Sistema CNA, Senar, Instituto. Para nós é uma satisfação muito grande participar desse debate, não é tão rico, com o Roberto, Fabrício, Sérgio. Saudar todos que nos acompanharam aqui no AgroTIC e dizer que também o nosso sistema está à disposição. A gente tem uma atuação já há bastante tempo, né, muito forte nessa transferência de informação para o produtor rural, sobretudo através do Senar, mas a CNA e as nossas entidades, federações, sindicatos rurais, estão todas também de portas abertas para a necessidade do produtor. Aqui em Brasília a gente tem uma atuação mais forte junto ao Legislativo e ao Executivo, para principalmente não deixar que nenhuma lei possa prejudicar o produtor rural de uma forma geral. E aí, a partir daí, a gente criar projetos, iniciativas, ações, mais precisamente agora a gente discutir ações de inovação, que eu acho que são, sem sombra de dúvidas, o grande diferencial para fazer o produtor rural brasileiro avançar. A gente tem bons resultados no Brasil, a gente tem bons exemplos, como foi mostrado aí pelo Fabrício, pelo Roberto, e a gente precisa, de fato, disseminar isso para que mais produtores possam ter acesso a esses bons exemplos que acontecem no nosso país. Então, queria mais uma vez agradecer, saudar os meus colegas aqui do debate e saudar todos que nos acompanharam nesse AgroTIC. Um abraço, muito obrigado. Bom, em nome do CPQD, agradeço também, né, ao evento AgroTIC, a todos que nos assistiram, né. Foi um prazer estar aqui com os colegas aqui, o Sérgio, né, o Matheus e o Roberto, discutindo um tema tão relevante. Bom, queria deixar uma mensagem, né, que o CPQD vem atuando, né, nos últimos anos para acelerar a transformação digital no agronegócio brasileiro de uma forma ampla. A gente está disponível, né, para contribuir com os pequenos e médios produtores. Começamos a ter as primeiras ferramentas práticas para isso, né? E também trabalhar muito próximo das startups e dos produtores de forma geral no agronegócio, né? E também das cooperativas. A gente entende que o Brasil tem ainda desafios importantes pela frente, né, para vencer. A gente mencionou um pouco aqui a questão da conectividade, que só esse tema daria para a gente ficar aqui, né, horas, mas eu entendo que está muito claro também alguns caminhos, né, que o país tem para percorrer, e eu acho que aqui tem atores relevantes que podem contribuir nesse processo. Então, parabéns à organização do evento pelo excelente debate aqui que foi promovido. Então, também me despeço, agradeço a todos aí pela audiência, aos companheiros da mesa aqui, o Roberto, o Matheus, o Fabrício, são expoentes aí dessa área de tecnologia, inovação aqui do nosso agronegócio brasileiro. Já passo para a Miriam fazer o encerramento. Obrigado a todos. Gente, muito obrigado para vocês. Acho que o debate foi muito rico mesmo. E só salientando um pouquinho a questão da conexão, que é o meu mundo, né? Há 20 anos a mais que eu cubro esse setor. E uma boa notícia é que finalmente o FUST, que é a lei do dinheiro da universalização, foi destravado, né? Mas uma coisa é a lei destravar, outra coisa é o dinheiro aparecer. Mas o primeiro passo foi dado, foi alterada a lei, agora você já pode efetivamente aplicar na internet, porque antes o dinheiro só podia ser aplicado naquela coisa velha chamada telefone fixo, que era uma lei muito antiga e o dinheiro nunca foi usado e foi se acumulando e foi se mudando, né? Agora a lei já existe, porque pode ser usada para a internet, já existe um movimento importante do dinheiro
uma parte desse dinheiro ser direcionado para a área rural, agora precisa o dinheiro, embora ser recolhido, ele ser utilizado para o que foi criado, né? É uma nova batalha, mas certamente está todo mundo envolvido com isso e vamos lá. Muito obrigada a vocês. Amanhã a gente continua com o terceiro dia do Inovatic, são 4 dias de muito debate, muita gente legal. Amanhã a gente vai tratar de um outro tipo de conexão, que é a conexão via satélite, as alternativas das empresas, né? Chegando a esse mundo, elas sabem que o Brasil é desse tamanho, então elas têm alternativas. Amanhã a gente vai trazer, inclusive, além da solução dos satélites que a gente conhece, geoestacionários, as novas constelações dos satélites de órbita baixa e média, que prometem aí mundos e fundos de novas oportunidades, então a gente vai ouvir um pouquinho eles amanhã. Teremos um debate também sobre inteligência artificial, que também está entrando firme aí nesse mundo agro, e aí faremos uma boa mesa também sobre os 15 anos de inovação da Exalquitec, como é que vão ser os próximos 100 anos dela, vai estar aqui também no nosso debate. Teremos 2 keynotes da Ericsson e da Trop com as suas soluções, e é isso, gente. Muito obrigada, até amanhã, então, e até a próxima. E no ano que vem espero tê-los novamente com novos pensamentos e novas avaliações e certamente bons avanços aí no setor. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.